Eu quero refletir com você hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Eu vou ler dos versos 1 até o 12. Marcos 2, de 1 a 12. Lá diz assim: alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então, fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isto é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou provar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Vamos orar. Deus, queremos receber a instrução da Tua palavra. Queremos, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração, regados agora pela Tua palavra. Temos sede de Ti. Então, Senhor, fala conosco, ministra o nosso coração, a nossa alma, o nosso intelecto, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nos meus estudos a respeito dos milagres de Jesus, eu tenho percebido já de longa data, que o milagre que ele faz, ou os milagres que ele fez, não atingiram apenas aquela pessoa determinada que recebeu o milagre, mas atingiu as pessoas que estavam em volta, as pessoas que presenciaram, as pessoas que viram, as pessoas que de algum modo tiveram contato com determinado milagre. Eu vejo que Jesus não realizou e não realiza mudanças apenas na vida daquele que recebeu o milagre, mas na vida daquele que está por perto, na vida daquele que está ali com a mesma fé. Ele não mobiliza somente aquelas pessoas ou aquela pessoa que foi alvo de um milagre, mas ele mobiliza também as pessoas que estão por perto, as pessoas que estão acompanhando o mover que Deus está fazendo na vida de um só. E é por isso que eu quero refletir com você exatamente nesse texto que a gente leu.
porque ele reflete exatamente isso. Ele reflete um milagre que causa uma onda de efeitos na vida de outras pessoas. E eu creio que aquilo que aconteceu na vida daquelas pessoas tem muito a nos ensinar. Então, eu quero refletir no texto desse milagre a partir daquilo que eu quero chamar de grupos, tá? Grupos que interagiram com Jesus por ocasião do milagre da cura daquele paralítico. Está claro para você a tese de hoje? Então vamos lá. O primeiro grupo é formado por aqueles que levaram um paralítico até Jesus. O evangelista Marcos falou de um grupo de pessoas que provavelmente se compadecendo da situação do paralítico e provavelmente conhecendo o poder curador de Cristo, o pegaram e de alguma maneira o carregaram até onde Jesus estava. Quem eram aquelas pessoas? Não tenho ideia. O que aquelas pessoas faziam da vida? Não tenho ideia. Como que eles souberam daquele paralítico? Não tenho ideia. A gente não tem ideia de nada disso. A gente não sabe de nada disso. Mas de uma coisa nós sabemos, irmãos e irmãs. Aquelas pessoas enxergaram a necessidade daquele homem e se dispuseram a fazer alguma coisa para ajudar. Isso é fato. Eu não preciso saber de mais nada para entender que aquelas pessoas enxergaram a necessidade do paralítico e se dispuseram a fazer algo para ajudar. Havia na mente, no coração daquelas pessoas, daqueles homens, possivelmente, uma visão de cuidado, uma visão de ajuda, uma visão de estender a mão para o necessitado. O problema é que quando eles chegaram na casa em que Jesus estava, não tinha como entrar. Por quê? A casa estava repleta de gente. Tinha gente saindo pelo ladrão. A multidão se aglomerava dentro e fora da casa de tal maneira que aquele povo se tornou uma fortaleza intransponível. Ninguém passava. O que fazer? Largar o paralítico ali? Deixar ele deitado ali, de repente, já que eles tinham ido lá, achar um toco, alguma coisa para subir e tentar ver Jesus? Ou pegar o paralítico, voltar com ele para casa? Esperar a reunião terminar? Eu creio que nada disso passou pela cabeça daqueles homens ou daquelas pessoas. Eles se determinaram em colocar o homem na presença de Jesus. E usando de uma tremenda criatividade, fizeram o que ninguém nunca imaginou que pudesse acontecer naquela ocasião. Que era atravessar o homem pelo telhado, baixando aquele homem até a presença de Jesus. O que eles pensaram, talvez ninguém nunca pensou na vida. Mas eles pensaram, e não só pensaram, como fizeram. E Jesus, de bom grado, curou o paralítico. Sabe, irmãos e irmãs, a lição que esse grupo nos ensina, a lição que essas pessoas, esses homens, talvez homens, quatro homens, a Bíblia diz. A lição que esse grupo de homens nos ensina é que não devemos nos acovardar diante dos obstáculos que nos impedem de conduzir pessoas ao amor de Deus.
eu e você, a igreja de Cristo, não deve se acovardar diante dos obstáculos, diante das dificuldades que nos impedem de conduzir pessoas até o amor de Deus. Sabe, irmão, irmã, no nosso coração, na nossa mente precisa existir essa visão de cuidado que havia naqueles homens. No nosso coração, na nossa mente, precisa haver uma visão de ajuda, de estender a mão para aquele que precisa de Cristo, para aquele que precisa de salvação para a sua alma, para aquele que precisa da solução de um problema, ou daquele que necessita realmente da realização de um milagre, como era o caso daquele paralítico. E se estiver difícil conduzir essa pessoa até a presença do amor de Cristo, eu e você, assim como esses 4 homens, somos chamados à determinação. Nós somos chamados a ter determinação para vencer cada um dos obstáculos. Sabe, meu irmão, minha irmã, na maioria das vezes dá muito trabalho para trazer as pessoas para perto de Cristo. A maioria das vezes. Dá muito trabalho trazer pessoas para perto do amor de Deus. Porque nessas horas surgem todo tipo de atrapalho. Todo tipo de dificuldade. E é por isso que a gente precisa também pedir para Deus criatividade. Porque foi isso que Deus deu para aqueles homens. Criatividade. Criatividade para desfazer as ideias erradas que as pessoas têm de Deus. Porque muitos não vêm para Deus porque têm uma ideia errada a respeito de Deus, a respeito da igreja. Criatividade para neutralizar desculpas esfarrapadas. Porque quem não enxerga o amor de Deus não consegue entender o que está perdendo. Então acha que a vida que está levando é melhor do que uma vida com Deus. Então é claro, vai arrumar desculpa, todo tipo de desculpa. E a gente tem que ter criatividade para chegar nessa pessoa e através do poder do Espírito Santo conquistar ela para mais perto de Deus. Porque é incrível o quanto as pessoas que precisam de Jesus resistem em se aproximar dele. Você já percebeu disso? Parece que quanto mais a pessoa precisa de Jesus, quanto mais você vê carência de Jesus na vida de uma pessoa, mais essa pessoa está fugindo. Os maiores relatos de testemunho que eu já ouvi foi de pessoas que fugiam de Deus a todo custo. A gente precisa de criatividade para pegar essa pessoa e trazer para o amor de Deus, para ela conhecer esse mesmo amor que a gente tem. Criatividade, irmãos e irmãs, para neutralizar as artimanhas do maligno. Porque existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual do bem e do mal. A gente não pode ficar cego em relação a isso. E a gente precisa orar a Deus, clamar a Deus, buscar de Deus a criatividade para neutralizar as artimanhas do diabo. Porque tenha certeza, ele usa 1001 estratégias para impedir as pessoas de chegar até o amor de Deus. Agora veja como é a vida. Veja como é a vida. Um grupo se esforçou para fazer o quê? Levar o paralítico até Jesus. O outro grupo que eu quero falar agora fez exatamente o contrário. O outro grupo, indiretamente, atrapalhou o paralítico de se encontrar com Jesus. E esse grupo era formado pela multidão. Pela multidão e pelos escribas, mas eu quero falar primeiro sobre a multidão.
Os escribas eram estudiosos da lei, vocês devem lembrar disso. Lembram? E a multidão era o povão, que queria realmente estar com Jesus, ouvir o que Jesus tinha para falar e receber milagre. Essa multidão atrapalhou o paralítico de chegar a Jesus, porque se aglomerou do lado de fora, de onde Jesus estava, de tal maneira que quem chegava não conseguia penetrar aquela fortaleza. Tinha que ficar para o lado de fora. Verso 2 diz assim: muitas pessoas foram até lá. E juntou-se tanta gente que não tinha lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Por mais que tentasse, não conseguia ver e ouvir Jesus. Para mim, irmãos e irmãs, trazendo para hoje, essa multidão nos dias de hoje representa aqueles que estão do lado de fora no que diz respeito à fé. Do lado de fora, no que diz respeito às convicções cristãs, no que diz respeito ao desejo de viver em comunhão com Deus. São pessoas que estão alheias a Deus. São pessoas que não querem nem saber de Deus. É essa multidão que fica tentando convencer aqueles que desejam se aproximar de Deus a não mexer com esse negócio de igreja, com esse negócio de religião, porque é atraso de vida. E é exatamente por isso que o salmista, lá no Salmo 1, você vai lembrar perfeitamente dele, disse assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. A gente está acostumado a ler na atualizada, né? Bem-aventurado o que não se assenta na roda dos escarnecedores. Lembra? É assim que a gente está mais acostumado. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Irmãos e irmãs, não são poucos os crentes que eu já vi abandonando a caminhada cristã para seguir colegas ou conhecidos que não querem saber de Deus. Na minha caminhada pastoral, de mais de 25 anos, estou velho já, hein? Eu já vi muito crente abandonando os caminhos do Senhor para seguir os caminhos do mal por conta das suas companhias. E é por isso que eu digo, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado com os relacionamentos que você cultiva fora da igreja. Tenha cuidado com os relacionamentos que você cultiva fora da igreja. Credo, pastor, está falando para eu ser uma pessoa antissocial? Não. Você nem deve ser uma pessoa antissocial. Jesus não era antissocial. Jesus era acusado, inclusive, de andar com o pior tipo de gente daqueles dias, não é? Então, não é que você deva ser um antissocial. Apenas, meu irmão, minha irmã, seja bênção. Seja luz por onde você andar. Porque se a sua luz não brilhar, ouça bem, se a sua luz não brilhar, você corre o risco de ser tragado pelas trevas que há na vida de algumas pessoas com quem você convive no mundo. Você conhece o meu testemunho de conversão. Na minha adolescência, eu quis dar uma de bonito e acompanhar os meus amigos que não queriam saber de Deus.
zombavam de Deus. E por muito tempo eu fui influenciado pelas trevas. Até um dia que o Senhor me encontrou. E eu estava dentro da igreja, hein? Como eu disse, eu acho que foi domingo, né? Tenho 49 anos de igreja. Nasci e já fui levado para dentro da igreja. Eu cresci no lar evangélico. Mas chegou um momento em que eu não brilhei a luz de Cristo, fui influenciado pelas trevas, até o dia que Jesus me encontrou, me chacoalhou, mudou a minha vida, e aí sim, eu comecei a brilhar a luz de Cristo por onde eu passava. Aí você fala assim, pastor, mas peraí, as pessoas com quem eu ando é gente boa, é tudo gente boa. Eu não duvido disso. Eu não duvido disso. Mas eu digo que esse é mais um motivo para você e eu sermos luz na vida dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, que ainda não entenderam o verdadeiro amor de Deus. Se eles são gente boa, e eu acredito que são, esse é um grande motivo para a gente trazer essas pessoas para perto de Cristo, para perto do amor de Deus. Está claro para você, meu irmão? Está claro? Agora vamos falar um pouquinho dos escribas e dos mestres da lei. Eles também tentaram atrapalhar a chegada do paralítico até Jesus. Diferente da multidão, os escribas estavam dentro da casa. Eles não estavam para fora. Eles estavam dentro. Não sei por que eles chegaram antes. Não sei se eles foram convidados para estar ali, ou algum outro motivo, mas eu sei que eles estavam ali, perto de Jesus, e eles conseguiam ter acesso muito mais próximo de Jesus, então eles viram tudo o que estava acontecendo. E ao invés de apoiar, de ajudar, de colaborar com aquilo que estava acontecendo, com aquele milagre que estava acontecendo, com aquela iniciativa daqueles 4 homens, o que eles fizeram? Tentaram sabotar a cura. Sabotar a cura. Começaram a fazer uma série de acusações. Jesus entendeu o que estava acontecendo ali. E se manifestou com um poder ainda muito maior para que eles vissem que Jesus era realmente o Filho de Deus. E sabe, irmãos e irmãs, para mim esses escribas representam, nos dias de hoje, aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Que frequentam os cultos, que têm livre acesso a esse momento com Deus que a gente está tendo aqui, que a gente tem no domingo. Mas que por N motivos afastam aqueles que querem se aproximar de Deus. Por mais contraditória e negativa que seja essa atitude, ela está presente no meio cristão. Afastar, crentes afastando pessoas de Deus. Eu poderia dar aqui vários exemplos de pessoas que saíram da igreja por conta da própria igreja. Mas eu só vou dizer o seguinte, irmão, irmã, e você que está acompanhando o culto online. Nós não estamos aqui para espalhar. Nós não estamos aqui para afugentar. Nós estamos aqui para arrebanhar. Nós estamos aqui para ajuntar. Nós estamos aqui para agregar, para abraçar. E nesse quesito, irmãos, a gente precisa melhorar um pouco. Nesse quesito a gente precisa melhorar um pouco. A gente tem muita qualidade. Como igreja, nós temos muitas qualidades. A gente não iria
construir um templo desse tamanho se nós não tivéssemos qualidades como igreja. Nós não seríamos uma igreja respeitada como somos se nós não tivéssemos qualidades. Porém, a gente precisa aprender a acolher melhor. A gente precisa aprender a se dispor mais em prol do outro, arrebanhar tanto aqueles que Cristo quer salvar de fora, quanto aqueles que Cristo já acrescentou no rebanho que está aqui dentro. Precisamos aprender essa lição. Precisamos crescer nesse quesito em nome de Jesus. E o terceiro grupo, para a gente encerrar. O terceiro grupo que a gente encontra no texto de Marcos, na verdade, é representado por apenas uma pessoa, o paralítico. Eu falei dos 4 homens que levaram o paralítico, falei da multidão junto com os escribas, e agora quero falar do paralítico. Na verdade, eu penso no paralítico como representante do grupo, daquelas pessoas que são conduzidas à presença de Jesus. É interessante o que aconteceu com ele. Eu acho assim, a palavra interessante eu acho que ainda não está legal. É grandioso o que aconteceu com ele. Preste atenção no texto. Quando você voltar para a tua casa hoje, chega lá, dá mais uma lidinha nesse texto, faz uma revisão nele para você ver. É grandioso o que aconteceu nesse texto, na vida do paralítico. O paralítico chegou ali aprisionado, saiu livre. Ele chegou aprisionado pela sua doença, que lhe tirava a liberdade de ir e vir. Ele chegou ali aprisionado pelo poder do pecado que o encarcerava nas trevas. Ele estava preso, mas Jesus o libertou tanto da prisão que a paralisia lhe impunha. No verso 11, Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Então Jesus o libertou tanto da prisão que a paralisia lhe impunha, quanto da prisão que o pecado lhe impunha. No verso 5, Jesus disse: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Irmãos e irmãs, quantas pessoas estão aprisionadas nos nossos dias? Aprisionadas pelo pecado, aprisionadas pelo medo, pelos traumas, pelos vícios, pelas manias, pelo consumismo, pelas lembranças traumáticas do passado, pela angústia e por tantas outras coisas. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo aqui e agora, se você se colocar na presença de Cristo hoje, como aquele paralítico foi colocado, você volta para sua casa livre. Livre. Deus pode começar hoje um processo de libertação na sua vida. Mas olha só, em segundo lugar, o paralítico chegou à presença de Cristo buscando uma bênção e saiu com quantas? Com 2. Com 2. Jesus nunca faz milagre pela metade. Ele chegou paralítico, saiu andando. Chegou perdido, saiu salvo. Buscou uma bênção, levou 2. Quantas pessoas buscam a Jesus não porque desejam salvação, mas porque querem a solução de um problema pontual. E quando voltam para casa com 2 bênçãos. Porque resolveram o problema, mas entenderam que só Jesus salva e se entregaram a Ele, voltaram salvas. Talvez essa tenha sido a sua história. A minha história foi de um crente que nasceu no lar evangélico, mas que se converteu. Teve que se converter, teve que entender
o Deus que ele achava que conhecia. Essa é a minha conversão. Mas talvez a sua história tenha sido essa história. Veio por um problema, resolveu o problema e voltou para casa salvo também. Olha que Deus maravilhoso. Talvez veio com um casamento arrebentado, saiu com um casamento renovado e salvo. Talvez chegou aqui doente, voltou são dos dois sentidos. São do corpo e são da alma. De repente veio para a igreja com uma opressão maligna. Saiu liberto da opressão e do pecado. Glória a Deus. Deus tem bênção em dobro para a gente, irmãos. Deus tem bênção em dobro para a gente. Ele não olha apenas as nossas necessidades aparentes. Ele olha as nossas necessidades mais profundas. E Ele supre todas elas. Veja, a história do paralítico aponta para nós 3 grupos. É claro que isso é didático aqui para a gente aprender as lições de Deus, né? Ela aponta para 3 grupos com lições tão diferentes. E o que precisa ficar no nosso coração é a seguinte mensagem. Existem pessoas que precisam ser conduzidas a Cristo. Seja uma ponte entre essa pessoa e Jesus. Existem pessoas que já vieram para Jesus. Seja alguém que ajude essa pessoa a permanecer em Jesus. E existem pessoas que precisam de um milagre. Se você é essa pessoa, lance a sua vida nos braços de Cristo. E Ele vai cuidar de você, como cuidou do paralítico e como cuidou de tantos outros enfermos que foram curados e voltaram para casa também salvos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos colocar diante de Deus cada uma das nossas necessidades. Você já conhece a nossa sistemática de culto. Agora é o momento em que você coloca para Deus o teu problema, a tua dificuldade, a tua dor. Esse é o momento que você coloca para Deus o teu sonho, aquilo que você quer ver acontecendo na tua vida a curto prazo, a longo prazo. Tem pessoas que talvez já venham orando há anos por uma bênção, ainda não receberam. Tem gente que já receberam, já trocaram de bênção, já quer outra bênção. Esse é o momento para a gente colocar diante de Deus todas essas questões. Talvez você veio aqui com um nome na sua cabeça, o nome de um amigo, de um parente seu, de alguém da sua família. Esse é o momento que nós vamos orar por essas vidas e por você, na certeza de que o Deus que curou aquele paralítico é o Deus que pode nos curar, que pode nos abençoar. Você crê nisso? Amém. Vamos orar. Deus, nós cremos, ó Pai, que os milagres que o Senhor fez no passado não ficaram no passado. Que essa cura do paralítico, que traz para nós hoje tantas lições, não ficou lá no passado. Porque o teu poder é o mesmo. E por isso nós colocamos diante de ti, Senhor, cada situação de dificuldade que temos passado. O teu povo apresenta a ti agora as suas petições, apresenta as suas necessidades, os seus sonhos, as suas dores. Aquele Senhor que tem vivido um tempo de tristeza, de dúvidas. Nós colocamos essa vida na tua presença. Aquele que tem se sentido cansado da vida, cansado da fé. Eu coloco diante de ti porque tu és um Deus que renova. A tua palavra diz no Salmo 23 que o Senhor, como pastor, nos leva para águas de descanso. O Senhor é aquele que refrigera a nossa alma. Então, Senhor,
Cumpre essas promessas na vida daqueles que precisam de Ti hoje. O Senhor conhece o coração de cada um, sabe qual intervenção o Senhor precisa fazer em cada vida. O milagre que cada um precisa de Ti. Eu clamo, Senhor, por sonhos, por projetos, por desejos que o Teu povo tem colocado na Tua presença agora. Pai, olha para cada um deles, para cada necessidade, e vem com poder e graça, atuando em cada problema. Pai, se for demorado, que o Senhor nos dê a fé e a capacidade de esperar. A capacidade de esperar sem perder a fé. Esperar sem perder a confiança. Cuida de nós, cuida da nossa fé. Os nomes que estão sendo colocados diante de Ti agora, pelos Teus filhos e filhas, ó Deus, alcança essas vidas. Cada nome mencionado mentalmente por cada um, Senhor, que essas pessoas sejam alcançadas pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu milagre, porque Tu és Deus de milagres. E faz de nós, Senhor, faz de nós homens e mulheres que brilham a Tua luz por onde nós passarmos. Pai, que nós sejamos, ó Deus, aqueles que o Senhor usa para salvar aqueles que ainda estão em trevas, aqueles que ainda não conheceram o Teu amor, para salvar aqueles que precisam do Teu amor, mas nem mesmo entenderam isso. Que a Tua luz brilhe em nós, para que essa luz alcance a vida daqueles que precisam de Ti. Dá-nos a capacidade de olhar para o próximo e ter misericórdia do próximo, estender a mão para o próximo, ajudar o próximo sem julgar. Dá-nos essa capacidade, Senhor, para que nós possamos arrebanhar cada vez mais pessoas para o Teu aprisco, e que nós tenhamos a capacidade de abençoar aqueles que estão conosco, que nós possamos nos alimentar uns aos outros do poder do Senhor, para que cresçamos como igreja a cada dia. Leva-nos para casa no Teu cuidado e na Tua bênção. Dá-nos uma semana vitoriosa para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Ótima semana para todos. Vá para casa na paz do Senhor.